Bom, boa tarde a todos. Vamos começar o nosso primeiro painel aqui, o nosso primeiro workshop, né, da tarde. Pedir desculpas aí já a vocês, porque é dureza, né, falar logo depois do almoço, mas eu acho que o tema é animado, então temos aí grandes perspectivas. Bom, o painel de hoje nós vamos falar sobre o consumidor, a era digital, para onde o consumidor está indo, o que ele quer. Esse é um painel interessante. Eu tenho 11 anos de Conexis, né, de Telebrasil, e acho que pelo menos há 10 anos a gente fala sempre em todo o evento do painel Telebrasil sobre o consumidor. E isso porque, no final do dia, além de todos nós sermos consumidores, como é o clichê que sempre se fala em eventos do gênero, a gente também tem muito que falar porque o consumidor, ao final do dia, é aquele que a gente tem que agradar, para quem o nosso setor trabalha, né? E fazendo essa retrospectiva desses últimos mais de 10 anos aí, em que a gente trabalha sobre o assunto, quem era a Daphne consumidora há 10 anos atrás e quem era a Daphne que, inclusive, moderava um painel sobre o consumidor no painel Telebrasil. Era uma pessoa que estava preocupada com um setor que era recordista de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, que respondia por quase 50% da plataforma consumidor.gov, que tinha uma quantidade grande de reclamações. A gente tinha um problema de, enfim, todo programa humorístico tinha uma piada sobre atendente de call center, né? E quem é a Daphne de 2022? Também ainda consumidora, mas que traz aqui como moderador um cenário bem diferente, né? O setor deixou de ser o setor mais reclamado nos órgãos de defesa do consumidor, é um dos poucos setores que teve uma queda real de reclamações nos PROCONs do país em relação entre 2020 e 2021, foram quase 15% de queda. É um setor que também tem registrado quedas bastante significativas nas reclamações da Anatel, essas quedas, inclusive, consistentes com todos os serviços, e principalmente os serviços que mais interessam ao consumidor hoje em dia, banda larga e telefonia móvel. Então, acho que a gente tem muito a comemorar aqui, né? A gente está vindo aqui conversar um pouquinho do que o consumidor quer para o futuro, mas também está vindo aqui conversar sobre o que a gente ainda pode fazer para melhorar esse cenário e para aprimorar a relação com o consumidor. Então, sem mais delongas, eu já agradecendo também a presença de todos, a presença dos painelistas, vamos começar aqui os nossos debates. E aí eu começo com a doutora Irani, que é a gerente de canais de relacionamento com os consumidores da Anatel, que vai aí nos ajudar muito com essa luz sobre o que a agência vem enxergando com relação ao consumidor e o futuro aí a ser aguardado por todos nós. Obrigada, Irani. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer, né, o convite para estar aqui. Na verdade, o convite não é meu, é da Cristiana. Eu estou aqui substituindo a Cris. Ela está numa reunião, nesse momento, na Anatel, do Conselho Consultivo. Então, infelizmente, os eventos em paralelo impediram a participação da Cris, mas ela queria muito estar aqui, né? Mas vocês vão ter que se contentar comigo hoje. E aí eu trouxe uma apresentação mais para guiar um pouco a minha fala aqui e mostrar um pouco da Anatel, né? Como diz a Daphne, eu sou gerente de canais de relacionamento, então eu sou muito focada em reclamações, tá? E como nós tratamos essas reclamações. Eu vou pedir para colocar a apresentação, é bem rápida. Eu estou na Anatel, eu estou nessa gerência de relacionamento desde 2013. E quando eu cheguei na agência em 2013, a encomenda foi: resolva o problema do call center, porque ele é muito caro e o volume de atendimento é absurdo. Então, nós temos aí um fluxo de reclamação na Anatel, né? Acolhemos as reclamações e elas são encaminhadas para que as prestadoras tratem. Então, falei aqui do fluxo de reclamações na Anatel, e aí era o nosso desafio, né? Em 2013, nós temos o gráfico ali a partir de 2015, mas em 2013, o call center representava quase 80% de reclamações na Anatel, e a gente foi trabalhando para fazer essa migração de canais, e o nosso desafio é que o atendimento seja feito pelo canal digital.
E quando foi lá em 2018 e 2019, a gente começa... Em 2019, a gente muda a plataforma de atendimento. Quem trabalhou aqui com a Anatel, trabalha com a Anatel, conheceu o tal do Focus, que era muito problemático. E a gente desenvolve um novo sistema e, junto, a gente entra com o aplicativo também, né? Um pouquinho antes, chega o aplicativo Anatel Consumidor. Aliás, junto chega o Anatel Consumidor. E, com a chegada do aplicativo, vocês podem ver aí como essa curva muda, né? Então, assim... É um consumidor mais conectado, ele prefere hoje ele está quase que preferindo fazer reclamação pelo aplicativo do que pelo site, ele está subindo essa curva. Então, esse foi um desafio que a gente encontrou, e o que a gente percebe nessa mudança, né? O nosso consumidor, ele precisava de facilidade, porque enquanto nós fizemos o aplicativo, a gente percebeu, mas o aplicativo não está evoluindo, o volume de reclamações via aplicativo. E com pequenas mudanças, tentando entender melhor o consumidor, a gente foi fazendo, deixando esse aplicativo amigável, fazendo algumas alterações, e a gente viu essa curva acontecendo, e hoje os canais digitais representam 70% do nosso atendimento. Tá? O que a gente implementou também? Uma avaliação do consumidor com relação ao tratamento, para saber como que esse consumidor está vendo o tratamento que as operadoras estão dando para o atendimento. Então, hoje, você entra no site da Anatel, você consegue olhar e verificar qual é a operadora que melhor atende, qual que é o tempo de atendimento, tem uma nota ali que o consumidor fornece para o tratamento que a operadora forneceu. E aí nós temos as notas de atendimento. Cadu vai ficar feliz aqui, né? Sem surpresas. O que a gente percebe é que, assim, o volume de reclamações, como disse a Daphne, vem reduzindo. Antes de vir para cá, eu fiz uma média ali, eu acho que a gente, esse ano, ainda reduz mais esse volume de reclamações, vai ficar em torno de 2 milhões, mas um pouquinho abaixo do que foi em 2021, e óbvio que o cenário também mudou, a gente teve o período de pandemia, né? Mas os volumes vêm reduzindo, mas os motivos não mudam, né? É cobrança, qualidade, cancelamento, essa é a realidade que nós temos hoje. Eu falo um pouco, eu coloquei aqui um histórico que todo mundo conhece. Eu sou de call center desde 1988, tá? Então, assim, eu trabalhei em atendimento quando eu ainda não era nem sistema, era uma fichinha, foi uma das minhas primeiras atividades. E a gente vê essa mudança no perfil de atendimento, essa mudança na necessidade do consumidor. E aí, o que a Anatel fez na última pesquisa de qualidade percebida? Nós começamos a tentar entender um pouquinho melhor esse consumidor conectado. Tá? A gente fez uma pesquisa e buscou um pouquinho entender o uso de padrão da internet pelos nossos consumidores. A pesquisa é pública, está no site da Anatel, mas a gente percebe aí, né, um consumidor muito conectado. É assustador, mas, assim, assiste filme pelo pré-pago, né? Parece quase que impossível, mas ele faz o uso ou do celular ou da internet no computador de forma muito, muito constante. E aí, qual é o desafio da Anatel, né? Entender, depois de ouvir todas essas palestras que a gente ouviu aí nesses 2 dias, né? Esse mundo conectado. Já chegou lá na Anatel reclamação da minha lâmpada, que ela é conectada e ela não acende, está com defeito, não conecta, né? Para o consumidor vai ser muito difícil ele entender esse novo mundo das coisas, com a rede de banda larga, com a banda de celular dele, se está funcionando ou não. Então, qual que é o nosso desafio agora? É aprofundar e conhecer um pouco melhor esse consumidor, lidar com essa nova realidade da internet das coisas e entender o papel da Anatel nesse novo cenário. Então, nós já vamos começar a fazer algumas pesquisas, alguns estudos, para tentar entender. A pesquisa foi o nosso início, né, de fazer ali um padrão de uso da internet, mas o nosso desafio agora é esse. Obrigada. Obrigada, Irani. É sempre uma aula. Eu me lembro da Irani na época da Brasil Telecom. A gente já foi colega. Bom, pessoal, eu acho que tem aí muito que se discutir, a gente tem um desafio realmente,
E eu acho que ninguém melhor do que as prestadoras para falar um pouquinho do que esse consumidor, que ela está percebendo que esse consumidor quer, para onde ele vai, o que a gente pode fazer por ele. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o Cadu. Não adianta, Cadu, eu só consigo te chamar de Cadu. O Carlos Eduardo Franco é o diretor de assuntos regulatórios da TIM, e a palavra é sua. Gente, boa tarde a todas e todos. Agradeço a Conex, em nome da Daphne, pelo convite. Acho que desses 11 anos, né, Daphne, talvez você tenha sido o seu companheiro de mesa mais assíduo. Certamente. Já passamos bons momentos. Já passamos bons momentos aqui. Agradeço também a parceria da Irani, representando a Anatel, a Monique, representando a Claro. E, sem dúvida, mais uma vez, para a TIM falar, né, de atendimento ao consumidor é um prazer, é mais que até uma obrigação. E é tão importante que, não sei, fazer um testemunho pessoal. Se vocês repararem, essa gravata aqui é a gravata que eu mais gosto. Eu só uso em ocasiões muito especiais. Se vocês olharem, na minha foto lá fora, eu estou usando aquela gravata. Então, só em encontro com autoridades e reuniões importantes eu boto essa gravata. Então, espero que ninguém tenha reparado isso, né? Mas agora eu preferi ser sincero. Sim, gente, atendimento ao consumidor, a gente tem uma visão estratégica muito consolidada sobre isso. Se vocês tiverem oportunidade de olhar nos últimos 3 anos as nossas apresentações de resultados, que é feita por todos os nossos executivos, né? Começou com o Pietro Labriola como CEO, continuou agora com o Alberto Griselli, também com o CEO assumido no ano passado. Nós temos um desafio assumido e um compromisso assumido com o mercado financeiro de nos tornarmos a operadora mais querida do país. E é um processo que não é um objetivo que se alcança da noite para o dia. É um processo bastante evolutivo e a gente tem, de fato, adotado uma série de medidas nesse sentido. E, sem dúvida nenhuma, passa pela digitalização, né? Uma outra mensagem muito forte que nossos executivos passam para todo o mercado é um slogan que a gente tem assumido internamente, que é a coragem digital, né? A coragem digital passa por um processo estruturante de digitalização de todos os nossos processos, todos os nossos canais, e tendo como fim principal, justamente, algo que todas as nossas pesquisas internas colocam como um driver, que é a redução do esforço do consumidor. O principal diferencial competitivo que uma prestadora hoje de serviços de telecomunicações pode ter é ter foco na redução do esforço do consumidor. Irani, eu trouxe aqui um dado, eu pedi para atualizar, pelo menos a realidade da TIM. Agora, em maio, o canal aplicativo se tornou o mais utilizado pelos usuários da TIM quando fazem reclamação perante a Anatel. Essa curva já alcançou. Mas se a gente olha, pelo menos no olho da TIM, em 2 anos a gente saiu de um patamar de 40% dos atendimentos das reclamações registradas no aplicativo e chegou agora, 2 anos depois, em 32%, então se tornando o canal mais relevante. E se a gente olhar, será que de fato ainda é uma curva positiva? Né? 20% em 2 anos, com todo o esforço que a agência fez, que a gente também tem feito para que o canal digital se tornasse o mais relevante, a gente entende que não, né? É preciso acelerar. É preciso que a gente consiga trazer para o usuário esse incentivo para a utilização dos canais digitais. Se a gente olha também, pegando essa parte de fricção, né, das reclamações, a Anatel não é a única fonte de reclamação. A gente tem o consumidor.gov também, que é, né, totalmente digital. A gente fez um esforço muito grande de melhoria dos processos, né, no atendimento em relação a essas reclamações. Há 13 meses que a gente tem a melhor nota de satisfação nesse canal. Da mesma forma, se olharmos para o Reclame Aqui, também estamos com 100% de satisfação do atendimento por lá. Então, uma série de inovações estão sendo adotadas. Começamos agora, né, experiência muito positiva. Quem tem Alexa em casa já pode ser atendida, né, por meio da Alexa. A TIM tem atendimento via Alexa.
o esforço muito grande que tivemos também com relação à adaptação da URA, a URA cognitiva. Em 2 anos, a gente conseguiu captar e, com isso, evitar o atendimento humano numa proporção de aumento de 640% em 2 anos. A gente está falando de dezenas de milhões de atendimentos que já são feitos na URA cognitiva sem a necessidade de intervenção do atendimento humano. Então, a gente está num percurso bastante positivo, né? Isso também, eu estou falando mais na ponta, né, da cadeia, no atendimento, mas isso tem se trazendo também bastantes evoluções com relação ao próprio pensamento do produto, né? E essa semana a gente tem feito uma brincadeira dentro de casa que a gente conseguiu botar dentro dessa lógica, desse mindset da companhia que está sendo alterado. Nós conseguimos colocar o nosso diretor jurídico como, né, meia página do Valor Econômico, nos vangloriando de uma entrega que fizemos, o Diego conhece, o Jacques Rony, dizendo que o departamento jurídico da TIM reduziu o juridiquês, né? A gente transformou o contrato, que era tipicamente uma peça jurídica, né, uma peça que prevalecia o Word, né, prevalecia letras, e transformando isso numa questão muito mais palatável para o usuário, né? É muito mais fácil ele entender seus direitos e obrigações por meio de uma comunicação visual e não por uma questão de letras e mais letras e palavras difíceis. Os advogados gostam, lembrando que não estou falando mal deles, até porque sou um deles, mas, sendo sincero, né, de fato, foi uma verdadeira ruptura, né? A gente conseguir aceitar que transformar um contrato, que era basicamente documento jurídico, num documento de caring, né? Foi um processo bastante difícil e conseguimos, né? Isso deu notícia, isso virou notícia, porque de fato uma quebra de um paradigma histórico, né? Na ótica de prestação de serviço. Então a gente tem uma série de focos em mudanças, né, de processos internos. Tem se refletido no volume de reclamações, sem dúvida, mas a Areni tem toda a razão quando coloca que os motivos são os mesmos, né? A gente ainda tem um campo muito grande para avançar, porque são previsíveis as reclamações, mas a gente tenta ao máximo evitá-las, mas, de fato, acaba acontecendo, né? Tem eventos recentes, a aplicação de reajuste previsto em contrato, isso gera, né, um aumento do volume de reclamações. É alguma coisa, né, a única forma de evitar a aplicação de reajuste, que é a recomposição inflacionária do valor do serviço, frente a um aumento, né, bastante preocupante dos nossos custos industriais, é preciso repassar para o consumidor, mas isso gera reclamação. A única forma de evitar seria não fazer, né, o evento de reajuste e, com isso, afetar, né, as diretrizes financeiras da companhia. Então, são dilemas cotidianos que a companhia tem que tomar, mas não há como fugir deles, tá? A gente tem alguns focos muito fortes e que a gente tem conseguindo atingir alguns resultados com relação ao Meu TIM, por exemplo. Meu TIM é um aplicativo, né, de principal, que queremos transformar na principal plataforma de atendimento. É um desafio muito grande, né? Começa por o desafio do usuário entender que é relevante ter a possibilidade de atendimento via o aplicativo, porque passa por problemas do tipo, o usuário não tem memória no celular para que o aplicativo seja mantido, né? Então, ele quer mandar uma foto, está com memória cheia, o que ele faz? Apaga o aplicativo da companhia. Então, é um esforço gigantesco para diminuir o tamanho do aplicativo, de forma que ele não tenha esse incentivo, que apagar o Meu TIM não muda a situação dele com relação ao armazenamento do celular dele. Trazer algumas funcionalidades, né, novas, e aqui a gente se desafiou, colocando até com algumas dessas funcionalidades como obrigação no nosso termo de ajustamento de conduta, né, para acelerar esse processo. Dentro dos projetos estruturantes que apresentamos para a Anatel, um deles era justamente reforçar o nosso relacionamento digital. Isso foi incluído como alguma das obrigações. Então, a ideia é que ele seja um aplicativo o mais estável possível, o mais rápido possível, o mais
cross-channel possível, de forma que o usuário possa, mesmo sem perceber que ele só está sendo migrado de ambiente, mas ele tem a sensação de que ele continua navegando no meu team. Isso tem trazido uma série de resultados muito positivos, seja em termos de retenção, seja em termos de upsell de planos, seja em termos por exemplo, emissão de segunda via, né? Ainda tem muita gente que vai nas lojas pedir a emissão de uma segunda via. Então, a gente tem conseguido trazer isso para o ambiente digital. Mas o caminho é muito longo, né? De fato, o percurso é muito longo. E o desafio também é da atualidade, né? Aquilo que é super atual hoje, né? Nesse final de mês de junho de 2022, tenho certeza que no final do ano outras funcionalidades já são demandadas, outras tecnologias já estão disponíveis, com desafio de implementação. Então, o percurso é desafiador, dinâmico, mas, repito, a gente tem esse compromisso, não só com os nossos usuários, mas também com os nossos stakeholders, com os nossos acionistas, e a gente está indo no caminho certo. Obrigada, Cadu. É interessante a gente ter esse tipo de conversa e ver o que está sendo feito e esse esforço, porque isso mostra também o amadurecimento que o setor tem, né? O setor ele viveu, voltando aqui à nossa conversa do início do workshop, né? A Daphne, de 10 anos atrás, como consumidora e como moderadora, preocupada com um cenário em que a gente tinha um decreto do SAC com 4 anos de publicação e um RGC que ia nos surpreender um ano depois, né? E a gente agora vive um outro cenário. A gente vive um cenário com um novo decreto do SAC, que trouxe uma série de inovações que a gente ainda está digerindo, ainda quer entender, quer melhorar a relação com o consumidor, quer falar já um pouco mais de canal digital. E, ao mesmo tempo, a gente tem aí um processo de revisão de um RGC que ainda tem o mesmo tamanho do Código de Defesa do Consumidor, né? E onde é que a gente quer chegar um pouquinho com relação a isso. Então, acho que até para a gente falar um pouquinho também desse assunto, falar do nosso futuro, falar do que a gente ainda pode fazer, mas também pedir um pouco de reflexão aqui sobre aonde a agência pode nos ajudar nesse processo. Eu passo a palavra para a Monique. A Monique é diretora de regulamentação da Claro. Acertei, Monique? E, sem mais delongas, por favor, Monique. Obrigada. Bom, primeiro, boa tarde. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, Conexis, em nome da Daphne, pelo convite. É um prazer estar aqui junto com o Cadu, com a Irani. A gente tem um dia a dia muito próximo, né, no nosso setor, então estamos falando próximos de quem a gente costuma falar, sobre um assunto que é super recorrente, que é o consumidor. E eu vou pegar um gancho do que a Daphne iniciou no nosso workshop. A Daphne de antes e de depois tem muitas diferenças, não só das pessoas, né, que nós todos evoluímos como consumidores, mas também é o que a gente ficou exposto. E é isso que a gente enfrenta hoje de desafio e de oportunidade no nosso setor. Os nossos clientes são os mesmos clientes que hoje usam OTTs. São clientes que antes viam a necessidade de ter uma loja física para olhar nos olhos de uma pessoa, para adquirir um produto, e que nos últimos anos, por uma evolução tecnológica, por uma evolução de perfil de consumo, de estilo, de disponibilidade de ofertas, começam a ver que é muito mais prático... Obrigada, Cadu. Prático... Só pode ação, que ele está meia hora lá, com um monte de mímica, entendeu? Não consigo nem enxergar, porque tem tanta luz que não dá. Mas esse é o consumidor que hoje ele já fala, quando a gente vai conversar, quando ele está perto das empresas, ele fala, eu contrato Netflix apertando um botão, sem falar com ninguém me perguntar absolutamente nada, não preciso mandar documento nenhum, digito meu cartão de crédito e não preciso mais interagir com a empresa. E ele nos questiona, e por que com vocês eu tenho que falar tanto? Por que eu preciso mandar tanto documento? Por que eu preciso receber tanto contrato? Por que para fazer as coisas eu tenho todo esse processo? E aí que a gente tem que se questionar um pouco. É claro que as empresas precisam evoluir, como o Cadu colocou, é um caminho longo, todos estamos aprendendo a lidar, aprendendo qual é a importância para o consumidor de determinados movimentos, mas também precisamos da evolução da regulamentação, da legislação, e é isso que a gente vem
em paralelo, é claro, tentando trabalhar. Tivemos recentemente essa evolução do Decreto-SAC, que foi incrível, traz, de fato, uma mudança de percepção, acompanha muito esse novo consumidor. Ainda poderia ter mais evolução? Poderia, mas temos que fazer de forma gradativa. Mas vemos, né, nessa nova legislação um movimento muito importante e o reconhecimento desse novo perfil de consumidor, do que ele espera, do que ele quer e do que as empresas deveriam focar para atender as demandas desse cliente. Porque hoje, o que a gente precisa ponderar? O cliente ele quer ser atendido mais rapidamente, com mais eficiência, com mais disponibilidade, sem se deslocar, sem se movimentar. E, por outro lado, eu tenho obrigações que me fazem poder investir menos nesses benefícios que ele tanto me demanda e ter que investir em outros pontos que são obrigações regulamentares ou obrigações legais e que, eventualmente, ele simplesmente não valoriza, simplesmente ele acha um transtorno, na verdade. Então, é isso que a gente vem tentando, como setor, e junto com o órgão regulador, junto com os legisladores, encontrar melhorias que precisam ser feitas. Qual o próximo passo que o cliente quer? Como que a gente identifica isso? Bom, cada empresa vai ter o seu estilo, né, a sua forma de chegar próximo do cliente. Dentro da Claro, a gente criou uma unidade que avalia a experiência do cliente. Então, senta com grupos de clientes individuais e coletivos, né, pegando um volume significativo de clientes e vendo como é a experiência desse cliente do início ao fim. O que é mais importante, o que é menos importante, quais os estilos de consumidor. A gente tem uma série de produtos e cada produto, muitas vezes, traz um consumidor diferente. E isso tudo é o que vai fazendo a gente construir as opções. E avaliar como ele se relaciona também com os outros serviços, como é o caso das OTTs, como é o caso, por exemplo, de consumidores que são clientes de prestadores de pequeno porte. Isso é muito comum, principalmente na banda larga fixa. Vocês devem ter visto uma série de painéis, o mais recente, hoje de manhã, falando muito sobre isso. Nós, empresas, no caso de Claro e TIM, que tem consumidores de banda larga móvel, muitas vezes são consumidores de banda larga fixa de pequenos provedores, que estão nas suas localidades, nos seus municípios, e eles têm uma relação completamente diferente com esses provedores. Por quê? Porque as regulamentações são distintas. Então, talvez seja uma oportunidade, e na nossa visão certamente de ver o que é efetivamente necessário para esse consumidor, o que ele valoriza e o que poderia ser dispensado de obrigações e facilitado na relação dele com suas empresas, seus provedores de serviço. O que a gente vê como oportunidade importante no nosso mercado? Essa visão, e aí falando um pouco com o regulador, né? De trazer a nossa regulamentação mais próxima dessa evolução trazida pelo Decreto-SAC, que flexibiliza, que torna mais moderna a forma de lidar com o cliente, a forma de se relacionar com o consumidor, tornar essa regulamentação, de fato, mais focada em relações e estímulos de pequenos provedores, e aí eu vou fazer uma ressalva, quando eu falo de pequenos provedores, a gente tem uma regulamentação que não é de consumidor, é uma regulamentação de competição, que é onde se define o que é um pequeno provedor e o que é um grande provedor. Então, só para tangibilizar o que eu quero dizer com diferenciar um pouco o que é o pequeno provedor, a gente hoje tem cerca de 80% dos municípios brasileiros, quando a gente fala de banda larga fixa, o líder em market share são empresas classificadas como PPP, são os ISPs classificados como pequeno provedor. Desses municípios, cerca de 43%, esse market share líder é acima de 60% do mercado do município. Então, na maior parte dos municípios, quando a gente olha, deixa de olhar o market share nacional e passa a olhar o market share que é representativo para o consumidor, que é o do local dele, porque um consumidor numa cidade de 30 mil habitantes no interior do Amazonas não está preocupado se a empresa que ele tem prestação de serviço é uma empresa com mais de 5% do mercado nacional. Ele está preocupado que aquela empresa é a provedora com mais de 80% do mercado onde ele está.
Então, talvez o que precise ser revisto para diferenciar e para criar efetivas oportunidades para os pequenos que estão tentando gerar competição, pequenos de fato, não pequenos de 700 mil usuários, pequenos de 1.000 usuários, que são centenas e milhares cadastrados na Anatel, que estão ali tentando competir, sendo realmente pequenininhos, talvez precise se modificar essa visão geográfica do que é um pequeno provedor. E aí sim, trazer essa oportunidade de diferenciação de regulamentação, de diferenciação de oportunidades para o consumidor e até de mais competição para esse consumidor, que aí vai ter pequenininhos tentando se desenvolver e, eventualmente, trazendo mais competição para ele, e ele podendo dizer o que é mais importante. Se ele quer um atendimento digital numa empresa nacional, numa empresa que ele vê na TV falando para o Brasil inteiro, se ele quer um atendimento mais pessoal, porque é da empresinha local e que conhece ele, que conhece os vizinhos e as características daquela cidade. Então, essas evoluções na nossa regulamentação é que a gente entende serem importantes e necessárias para a gente dar o próximo passo, como o Cadu colocou, a evolução digital que a gente precisa continuar seguindo, mas que encontra alguns obstáculos que ainda não foram vencidos. Obrigada, Monique. É interessante, vocês estão falando aí de mercado, né? E aí eu olho para o Diego, sentou aqui na frente, Diego, você se deu mal, a gente vai te usar de exemplo. E aí eu me lembro do nosso tempo de antitruste, né, meu amigo, em que a gente falava de definição de mercado do ponto de vista produto, do ponto de vista geográfico, e, de fato, a gente precisa evoluir um pouquinho nisso. Então, eu te agradeço, Monique, pelo posicionamento. Eu acho que é importante a gente aqui agora falar um pouquinho do que vem aí com relação à regulamentação, alguns desafios que o setor enfrentou a par ou ao lado da regulamentação, que são as iniciativas de autorregulação setorial. Como vocês sabem, atualmente, as associadas da Conexis, mais a Sky, possuem um sistema de autorregulação das telecomunicações. Esse sistema ele já conta, hoje em dia, com 5 normativos. Desses 5 normativos, 4 são integralmente voltados ao consumidor. Então, nós temos um normativo de telemarketing, que foi o primeiro, né, e que trouxe resultados importantes já em combate ao telemarketing indesejado, a oferta, né, por meio de telemarketing indesejado. Temos um normativo de cobrança de ofertas e o de atendimento. Por acaso, não por acaso, né, Irani, exatamente os temas das principais fontes de reclamação e sobre os quais a gente tem se debruçado. E a gente tem o prazer aqui de poder contar aqui na plateia com a doutora Suzana, que é a vice-presidente do nosso Conselho de Autorregulação, é a nossa conselheira independente do SART. O SART conta com uma estrutura de conselheiros independentes, que é absolutamente necessário à idoneidade do processo, né? E que também veio trazendo aí esses resultados importantes para todos nós. As quedas elas surgiram, não coincidentemente, com o período em que a autorregulação foi implantada, porque o que era a autorregulação? Ela é um hub, né, que agrega essas melhores práticas, essa mudança de mindset para uma lógica mais transparente, mais simples, mais direta, veraz na comunicação com o consumidor, que é muito também do que o Cadu falou aí sobre o que a gente está vivendo, né? E aí onde a gente vai chegar no futuro, o que a regulamentação vai fazer, é uma expectativa que o setor, de uma forma geral, tem em relação ao regulamento que virá aí, que está no forno, né, já chegando ao conselho diretor da agência, e esperamos aí que haja a possibilidade dessas evoluções acontecerem sem engessamento, né, dessas iniciativas importantes que foram aqui relatadas. E também reconhecendo esse perfil do consumidor digital, né, do que ele quer realmente consumir e o que a gente pode fazer por ele. Bom, eu acho importante, a ideia desse nosso workshop é ser um bate-papo, né, ter um espaço aí para conversar, para trocar ideias. Eu começo perguntando se alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta. Por favor, doutora Suzana. Quero cumprimentar aqui todos da mesa, né? Agora à tarde é mesa, né? De manhã era cadeiras, né? Todos das cadeiras. Dizer da importância de um painel desse, de falar sobre isso. E eu queria assim, aprender um pouco mais, e que é isso que eu tenho feito lá no SART.
aprendido muito com todos vocês. E a minha pergunta, então, é dirigida para a Irani. Para aprender mesmo, Irani. Eu queria saber, assim, se vocês têm uma definição bem clara desse consumidor que reclama, tá? De que canais que ele busca, porque a gente sabe que as operadoras têm seus próprios canais de reclamação. A Anatel tem esse canal de reclamação. Nós temos também o consumidor.gov, que é um excelente canal que vai além da reclamação, porque ele busca a resolução do problema. Vocês têm essa definição de que se o consumidor, onde que ele reclama primeiro, se ele reclama concomitantemente, como que é isso? Para a gente mapear esses números, entendeu? Porque as operadoras, quando a gente ouve as operadoras, elas falam, olha, nós temos dado muito resultado de atendimento, de resolução pelos nossos canais, principalmente depois que foram criadas as ouvidorias, inclusive, né? A Anatel foca muito nos seus números de reclamação. Todas as vezes que a gente conversa, tem um foco muito voltado só para as reclamações da Anatel. E depois, quando a gente trabalha lá com a Senacom, a gente vê todo Sindec. aquele... Não, do Sindec, mas principalmente a gente fala na Senacom por conta do consumidor.gov ser gerenciado lá, se enaltecer muito também aqueles números. E vocês trazem para a gente realmente, às vezes, essas estatísticas todas, mas eu queria saber como que isso se relaciona, esse perfil desse consumidor que reclama. Vocês têm esse dado, essa percepção de como que ele age? Tá. Se ele replica da Anatel para os outros órgãos de defesa, a gente não tem esses números com muita clareza, não. Tá? A gente percebe algumas reclamações de consumidor reclamando na Anatel e depois indo para a via judicial. Agora, o consumidor que reclama na Anatel, na maioria das vezes, 80%, já fizemos algumas análises, e as próprias prestadoras nos informam, que ele passou pela operadora. Então, pelo menos no primeiro nível da operadora. Tá? Ele chega na Anatel depois de tentar uma solução junto à sua empresa. Como ele não consegue essa solução, ele vem para a Anatel. Existe aí um número, a TIM foi uma das que fez um estudo para a gente, dizendo, olha, a TIM falou até que o número é maior, depois a gente chegou num consenso de 20% que não chegava, que não passou por lá. Tá? A gente tem feito esse esforço de tentar entender esse consumidor. O que eu percebo muito nas reclamações, porque a gente tem lá uma árvore de reclamação. Então, quando o consumidor chega na Anatel, ele está reclamando da cobrança, do cancelamento, de N coisas. Mas dentro da reclamação, se você começa a ler a reclamação, tem também uma reclamação de atendimento. Tem uma dificuldade de falar com a operadora que acontece, né? Eu falo que a operadora tem que tentar entender, porque assim, a gente tem ainda, nós estamos falando aqui do consumidor digital, né? Mas a gente ainda convive com o consumidor analógico, é aquele que tenta falar com o call center. Ele tenta ligar no call center e aí ele tem uma certa dificuldade, né? Agora tem ouvidoria, então a gente houve um avanço nessa questão de ouvidoria. Eu acho que os números mostram claramente isso, que o consumidor está passando em algum momento pela ouvidoria, não 100%. Isso é uma discussão ainda entre a Anatel e as operadoras, né? Nessa questão de obrigar o consumidor a passar pela ouvidoria, mas ainda existe uma dificuldade do consumidor dentro das operadoras de ser ouvido. E aí, gente, passa por, como eu falei, né, eu estou em área de atendimento há muito tempo, passa por processo mesmo, né, da empresa entender por que aquele consumidor está indo para o órgão de defesa do consumidor, ou está indo para a Anatel, está indo para o consumidor.gov, ou no Reclame Aqui, né? Qual foi a dificuldade dele? Qual foi a dor dele? Talvez a gente tem dois caminhos em atendimento. Um é entender a jornada dele dentro do atendimento, e a outra é a jornada dele dentro do back-office da empresa, né? Em que momento aquele problema dele não foi resolvido e por que não foi resolvido. Mas a gente não tem esse número de reclamou na Anatel e reclamou também na Senacom, por exemplo. Esse nós não temos, é um estudo que vale a pena ser feito.
Não, e de fato, a gente tem estudos empíricos, né, que mostram que o consumidor ele vai à agência e aí ele descobre que ele tem um PROCON, ele vai no PROCON, faz uma reclamação, aí ele descobre que para receber eventualmente uma indenização ele vai precisar ir para o judiciário, e aí ele vai para o judiciário. Existe esse cruzamento inclusive é um ponto que nos preocupa. O decreto do SAC novo, ele fala sobre um índice de resolutividade que leva em consideração, entre outros fatores, as reclamações apresentadas. E isso é um ponto até que o setor gostaria de poder participar do grupo de trabalho que está sendo criado para falar sobre esse índice de resolutividade e levar em consideração esse fator, porque ele realmente impacta. Já foi feito um esforço pela Senacom também, com a Anatel e com outras agências, para se fazer esse cruzamento, mas a falta de dados digitalizados até hoje, né, sobre esses atendimentos, principalmente no Poder Judiciário, dificultam ainda um pouco que esse trabalho seja realizado. Mas pode ser um bom trabalho, Suzana, fica aqui a sugestão, por exemplo, para alguém que queira apresentar um estudo no Brasilcom, o instituto do qual você é diretora, né? Eu acho que vale, a academia pode nos ajudar muito nisso, e eu acho que fica aqui a sugestão para quem eventualmente tiver interesse. Mas, bom, continuando, eu vi que tinha mais algumas mãos levantadas. Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcio Girão, estou aqui representando a nossa confederação. Eu sou gerador de conteúdo como empresário, e esse conteúdo digital, né? E a minha pergunta e minha dúvida, nem sei até que ponto está do contexto desse evento, mas eu vejo que as operadoras trabalham com conteúdos, principalmente no que diz respeito à televisão, Premiere, essas coisas todas, e cobram dentro da conta. Eu não sei se, em primeiro lugar, se a regulamentação atinge os geradores de conteúdo ou fica só na infraestrutura. E também, como gerador de conteúdo, eu poderia ter interesse, eu sei que, por exemplo, a TIM, se eu não me engano, oferece o Diesel, que é um streaming de música, e outros conteúdos, pelo menos por um certo tempo, quando você adquire o produto. Eu poderia, comercializar um conteúdo através de um operador, em vez de, por exemplo, na loja do Google, da Apple Store, ou coisa desse tipo. Isso está regulamentado? É possível fazer isso? Vou passar a palavra para que ninguém melhor do que os nossos diretores de regulamentação. Uma pergunta difícil, eu recorro ao velho ladies first. Deixa eu ver se eu entendi corretamente a pergunta. Girão, né? A possibilidade de comercializar através das prestadoras existe. Através de parcerias, é como se fosse um cofaturamento, né? É um faturamento do seu produto dentro da conta que o consumidor vai receber. Isso é possível ser feito, não tem uma regulamentação específica para isso, mas existe a possibilidade. Não sei se eu entendi corretamente, é isso? Sim, é possível. É que eu não vejo essa possibilidade sendo muito executada, né? Não, as pessoas, os provedores de conteúdo, em geral, não fazem parcerias, a não ser nessas de gratuitas, etc., como Diesel, etc. Já começaram a surgir algumas. O Netflix tem feito algumas parcerias, então alguns clientes, acho que das principais operadoras, na verdade, todas já fizeram parcerias com o Netflix, mas o formato é esse. Na verdade, é uma contratação direta do cliente com o provedor de conteúdo, mas o faturamento feito dentro do mesmo instrumento de fatura, de cobrança. Eu entendo que a regulamentação responsabiliza, há uma responsabilidade mútua sobre uma eventual reclamação ou judicialização. Se a reclamação for sobre o produto de telecomunicações, ou seja, daquela prestadora, ela é responsável. Se for uma reclamação referente ao produto cofaturado, é a responsabilização do provedor. Não há solidariedade. Em última instância, sempre há, porque o consumidor é o mesmo. Então, existe uma preocupação de não deixar o consumidor desassistido. Mas, legalmente falando, a responsabilização é muito obrigado. Cada um no seu serviço. Eu queria já pedir desculpa que eu vou ter que sair às 15 horas, tá? Porque eu tô cada um voo. Não é porque estou achando chato a palestra, que está maravilhosa. Eu que agradeço. Só aí a todos corroborando pela vocês. TIM, a possibilidade existe. Óbvio que tem que ter um interesse mútuo, né?
Mas a parceria mediante, seja inclusão no plano de serviço, seja a da prestadora se tornando um canal de venda e cofaturamento, como o Monique colocou, isso é possível, existe áreas dentro da empresa dedicadas para esse tipo de negócio. Tá? Então, da nossa parte, sempre vai ter interesse. Mais alguém? Bom, então eu tenho uma listinha de perguntas aqui. E, bom, já que os dois últimos falaram, Irani, eu vou fazer uma pergunta para você. E esse é um ponto que a gente até aqui tem uma certa curiosidade. A gente, ao longo do processo da autorregulação, conversa muito sobre transparência, vulnerabilidade, simplificação, como o Cadu falou, né? Essa mudança de mindset, de como pensar o consumidor diuturnamente. Mas a gente continua aí tendo algumas dúvidas com relação a como a agência hoje em dia vem enxergando isso. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: como é que a agência concilia as vulnerabilidades de um consumidor médio com essas novas tendências de interação entre consumidores e prestadores de serviço? Para onde vocês estão olhando nesse momento? Como eu disse no final da minha apresentação, né, nós estamos começando a tentar entender, né, esse novo consumidor, esse perfil dele, em que medida ele vai reclamar, quais seriam as suas dores, né? A gente está muito acostumado a tratar, como eu disse, né, as reclamações são sempre as mesmas, as dores eram as mesmas, mas o perfil mudou. Então, esse consumidor hoje, eu citei o exemplo da lâmpada aqui, né? Então, ele conversa com a Alexia e daí ele vai reclamar na Anatel para falar assim, a Alexia não está me atendendo, não registrou minha reclamação adequadamente. A nossa fase agora é um desejo até da Cris, aí, como superintendente, começar a estudar esse novo perfil do consumidor, entender esse consumidor, e a gente espera, né, que antes da Anatel as empresas compreendam esse novo consumidor e já trabalhem de forma a evitar que a agência tenha que tomar qualquer sentido de ir para uma regulamentação, porque, assim, a regulamentação, ouvindo a fala da Monique, a regulamentação foi sempre muito fruto das dores do cliente, né? Então, o que a gente espera? Conheçam esse seu novo consumidor, esse novo perfil de consumidor e trabalhe com ele. A Anatel tem um trabalho grande aí de acolher essas reclamações. Nosso esforço é sempre para tentar reduzir isso. Acho que a gente conseguiu muito isso, né, com a parceria das próprias prestadoras aí de fazer a sua autorregulação. O próprio processo de fiscalização regulatória veio ajudar muito aí na melhoria de alguns processos de atendimento, mas o perfil está mudando, e a gente entende que está mudando muito rápido, né? E aí nós temos aquele consumidor que é o meu neto lá em casa, que sabe tudo de tecnologia, e ele consegue até perceber quando o problema é no computador dele, ou quando o problema está na rede, porque ele sozinho vai lá e reseta o modem e resolve o problema dele. Ou aquele computador que simplesmente vai adquirir um produto e não sabe em que mundo ele está. Ele está no mundo de telecom, ele está no mundo da IoT, aonde que ele está trafegando. Então, é isso que a gente espera, que as operadoras tentem... vamos fazer o nosso estudo, vamos tentar entender esse consumidor, mas que as operadoras cheguem na nossa frente e resolvam essas questões antes. Perfeito. Obrigada, Irani. Então, a gente pensa, assim, hoje, né, ouvindo todas as palestras de ontem com as de hoje, desse mundo novo que vai vir aí, com 5G, com metaverso, com tantas aplicações, imagine, quer dizer, eu fico pensando assim, alguma coisa vai ter que mudar também nesse nível, porque se a agência só fiscaliza serviço de telecom, e o serviço de telecom é basicamente móvel, fixo, vamos esquecer, né? Serviço móvel, banda larga fixa, não é? Banda larga móvel, e SEAC também está acabando. Então, praticamente só isso que ficou de telecom, não é? Agora, com todos esses aplicativos, e aí, como a Monique falou, cada vez mais você vai ter a chance de contratar já no seu pacote essas aplicações extraordinárias, como já tem hoje. Você tem uma Netflix, que não é serviço de telecom, mas vem na tua conta. O consumidor não tem essa percepção. Então, como é que vocês vão se preparar para isso? É isso que eu acho que
a própria superintendência do consumidor, qual que é o futuro dela, entendeu? Não vamos nem falar o futuro da superintendência do consumidor, como é que a agência está se preparando para isso? É nesse sentido, porque a agência é um Estado. E é o Estado que intervém quando ele regula, quando ele fiscaliza. Nós estamos falando de intervenção do Estado na economia. Então, e aí é essa mão do Estado, que é a agência, que é a superintendência. Então, nesse mundo novo, eu nem quis pôr isso, porque eu acho que isso ainda dá para discutir uns 2 anos na frente ainda. Mas é uma verdade, nós temos que pensar nisso. Com certeza, e é esse o nosso desafio, é tentar agora entender esse novo mundo, como é que a agência trata com isso, tá? Como é que fica a questão de regulamentação, mas a gente vai ter que estudar, que é novidade para nós também, né? E aí o desafio agora da superintendência é avançar nesses estudos. A gente já tem um estudo sendo preparado para entender esse consumidor. O pessoal está começando a fazer isso, e talvez até algumas parcerias. A Cris está pensando aí em tentar algumas parcerias em que a gente possa ter um estudo um pouco mais técnico, voltado para a academia, para tentar entender como nós vamos nos relacionarmos com esse novo momento. Maravilha. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, vou fazer mais uma. Daphne, eu ia pegar o gancho aqui da pergunta da Suzana. Claro. E eu acho que tem um movimento importante, Suzana, vindo com as discussões do RGC, que é o regulamento que trata diretamente do consumidor, que é um movimento que nós, como indústria, né, como setor, acreditamos que é o mais saudável nesse momento de tantas mudanças, tantas dúvidas, na verdade, incertezas de como esse consumidor vai se comportar, do que ele quer, do que ele não quer, que seria uma regulamentação principiológica que traz os preceitos daquilo que o Estado, como você muito bem colocou, espera dos atores desse mercado, espera das empresas que participam desse mercado, que são princípios de relacionamento, respeito e atendimento ao consumidor, e que, com base numa regulamentação principiológica, e daí veio muito a estrutura de autorregulamentação que o setor tão fortemente defendeu e construiu, que é a possibilidade das empresas, sentando em conjunto, sentando com membros da sociedade, como é o caso dos conselheiros independentes, e com os próprios órgãos reguladores e influenciadores desse mercado, consigam construir autorregulamentações que enderecem pontualmente ou de forma mais direta as demandas colocadas naquele momento. E por que não uma regulamentação e sim uma autorregulamentação? Para ter a possibilidade de evoluir, para ter a possibilidade de responder a esse novo consumidor quando a gente entender cada momento que a gente vai aprendendo com esse novo consumidor, e a gente vai vendo as possibilidades e surgindo os novos produtos e parcerias, vai identificando o que ele efetivamente precisa, pode se adequar à autorregulamentação. A regulamentação, ela tem uma rigidez. Então, colocar o detalhamento na regulamentação dificulta essa evolução. Por isso, o conceito da regulamentação principiológica ser tão importante nesse momento, principalmente de mudança e de evolução. Posso pegar gancho também? Claro. Se você não pegasse, pegava eu. Já levantou a plaquinha. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu concordo plenamente com o que a Monique colocou na fala inicial dela, acerca das assimetrias que, eventualmente, podem estar trazendo distorções na competição. Então, recapitulando, concordo plenamente com a Monique nas intervenções iniciais dela, porque, de fato, a gente tem que ter essa noção se essa assimetria está trazendo distorções. E, como a Monique e a Daphne trouxeram, quanto maior o nível de intervenção regulatória, né, quanto mais regras, né, padrão são exigidas, menor a possibilidade que as empresas têm de se diferenciar. Né? Então, no momento que os regulamentos passam a ser principiológicos, seja editados pela Anatel, seja oriundos da autorregulação, o espaço que as empresas vão ter para produzir
inovação é muito maior. Porque hoje, se você diz, olha, faturamento, a regulamentação pasteurizou. Data de vencimento, da quantidade de dias de recebimento, corte, tudo está tabulado, não tem espaço zero para que a gente... campo de mensagens, o que tem que ter, o que não tem que ter, está tudo pasteurizado. Atendimento, a mesma coisa. É 24/7, 10 segundos, 2 segundos, 3 milissegundos, latência zero, atendimento com latência zero. Então, na hora que você coloca o sarrafo muito grande em relação à regulamentação, o espaço para que as empresas possam diferenciar está cada vez menor. Eu me lembro de que uma das coisas que eu fiquei muito chocado, quando saiu o regulamento, o novo regulamento da SMP, que é um serviço prestado em regime privado, tinha mais artigos que o regulamento do STFC, que é prestado em regime público. Então, entendo essa necessidade da Anatel de trazer, impor regulamentação, mas nesse momento que as coisas são muito mais digitais do que analógicas, a reflexão e a oportunidade que temos com o novo RGC é justamente poder evoluir nisso. E eu não poderia deixar de ir embora sem pedir o protocolo da ouvidoria, Irani. Exija o protocolo da ouvidoria, vamos dar esse avanço. Você estava demorando até para falar esse avanço. nisso. Eu estava me segurando. Validação de protocolo já, hashtag validação de protocolo. Mas eu assumi um compromisso interno. Tem que falar. Então, como eu acredito, aí fica mais fácil. Tá ótimo. Mas só para colocar a posição da Anatel, a Anatel acredita na autorregulamentação, tá? Eu acho que a gente tem demonstrado aí nos últimos anos essa disposição da Anatel em permitir que as empresas trabalhem, tentem chegar a um melhor atendimento para o consumidor. A regra está aí, né? Ontem, olhando o processo do RGC, ele é de 2017. Então, vocês entendem que órgão público, as coisas são mais lentas, né? Estamos aí quase na reta final, o regulamento do RGC está na mão do relator, o Emanuel Campelo, ele também é o relator da questão relator não, é o facilitador da questão de telemarketing. Está com ele, nós estamos aguardando aí a finalização dessa análise, mas o que a Anatel tem feito, e principalmente a superintendência, trabalhado junto com as operadoras para resolver as questões antes de um regulamento, né? E vocês são testemunhas disso. Eu vou contar aqui uma experiência, eu sei que passou o tempo, mas é rapidinho. A gente tem um processo na minha área chamada avaliação qualitativa. A gente pega a reclamação do consumidor e avalia lá a resposta que as operadoras deram. Qual que é o objetivo dessa avaliação? É fazer com que a operadora entenda o que ela tem que melhorar no tratamento com o consumidor e reagir internamente para que essas reclamações não voltem para a Anatel, né? Isso é um processo que a gente começou logo no início da superintendência, da reorganização. Em 2019, a gente remodelou, criamos um índice de qualidade informacional. O que é isso? Qual a qualidade que você entrega numa resposta para o consumidor, para que ele saiba exatamente como é que foi tratada a reclamação dele. Nós começamos com as grandes operadoras. O primeiro índice foi tão ruim que eu não quis nem colocar uma meta alta, vamos dar a meta, 40% era o índice das operadoras. E aí a gente estabeleceu um índice ali de 60% e depois nós fomos subindo. E a gente consegue ver assim, a reação da operadora em tratar a reclamação, em tentar melhorar. E a Anatel tem trabalhado com isso. Então, começa lá na minha área, nessa tentativa de orientar as empresas em como tratar bem uma reclamação. Vai para a fiscalização regulatória na tentativa de falar, olha, resolva aí para que isso não chegue aqui, porque aí sim nós vamos ter um regulamento com princípios e não com regras estabelecidas. E eu estava ali, quando eu estava vendo as perguntas que foram colocadas, né, eu falei assim, poxa, a gente está discutindo aqui o que as operadoras têm de mais importante. O ativo mais importante da operadora é o consumidor, né? E a gente vive num mercado que você olha, todo mundo tem telefone, a maioria dos lares hoje com banda larga, está bem universalizado, pelo menos nas grandes cidades. E aí você fala, o que a operadora tem que fazer hoje? É cuidar do seu consumidor, porque o mercado está praticamente estacionando, né? Eu já não tenho mais novos mercados, eu tenho que roubar do meu concorrente para melhorar a minha carteira. Então, assim, é esse desafio, assim, é olhar para o consumidor e entender que ele é o melhor ativo da empresa, é o mais importante, e
se a empresa trabalha adequadamente, é nesse esforço que nós temos trabalhado, com certeza nós vamos ter uma regulação de princípios e não de regrinhas ali, de 80, 90 itens ali para serem cumpridos. O regulamento está desde 2017, um normativo de autorregulação leva 4 meses, né, Suzana, para a gente fazer, a gente consegue mudar mais rápido. Então, até por isso, a gente quer ter essa oportunidade aí de acelerar o processo e melhorar a relação com o consumidor e olhar para o consumidor do jeito que vocês falaram. Pessoal, a gente está chegando ao final aqui, o nosso tempo está esgotado, eu só queria dar um aviso paroquial. Eu queria agradecer aí a presença dos nossos palestrantes, foi um prazer, mais uma vez, dividir a mesa com vocês. E avisar também que nós teremos, nos dias 20 de setembro e no dia 8 de novembro, o painel Talks, e esse painel vai tratar no dia 20 de setembro de indústria e agro, e no dia 8 de novembro de saúde e energia. O evento vai ser na parte da manhã, aqui mesmo, no Royal Tulip. Contamos com a presença de todos. Agradecer também aí a presença de vocês, e vamos continuar tratando do consumidor. Obrigada.